Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e isso para nós é de muita valia. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, um texto muito conhecido, capítulo 1 de 1 Samuel, vamos ler apenas 6 versículos, que é do versículo 6 ao 12. Eu não sei como é que vai estar a tradução. Estou dando para os irmãos me ouvir aí? Tá, né? Não sei qual a tradução dos irmãos, eu estou usando a tradução da linguagem corrigida, que diz aqui, o versículo 6. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, então chorava e ficava sem comer. Então, seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque o teu coração está tão triste. Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Versículo 8. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou nessa ocasião e o sacerdote Eli estava sentado. Ana levantou na ocasião, o sacerdote Eli estava sentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas deres um menino, eu dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e navalha não passará na sua cabeça. Então ela orava só ao Senhor, e ele observava os seus lábios. Amém? Deus tem coisas grandes para ministrar no nosso coração nesta noite, e eu creio que Deus ele vai ministrar. Tudo que nós intentamos nas nossas vidas, intentamos diante de Deus, o Senhor ele nos honra e faz coisas grandes em nós e através de nós e para nós. Queridos, é importante nós analisarmos uma coisa: a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela só tem importância porque existe um Deus que trabalha nela, que trabalha por ela, que trabalha com ela. A nossa vida, nós passamos por vários tipos de problema, de situação, e em meio a esses problemas, essas tribulações, essas situações, nós vemos que ficamos amargurados, ficamos angustiados, depressivos, ficamos desolados, decepcionados, né? Ficamos distraídos com as coisas dessa vida, e a Bíblia diz que nós não podemos nos distrair com as coisas dessa vida. Nós passamos por várias outras situações nas nossas vidas, o qual nós nos vitimizamos, sentimos vítima da sociedade, vítima do poder, vítima do irmão, vítima do esposo, vítima dos filhos. Nós sempre procuramos nos vitimizar de alguma forma. Quando o que é importante para mim, em primeira instância, é a presença de Deus, e em segunda instância, o que é importante para mim é o que eu e Deus pensamos a meu respeito. O que os outros pensam a seu respeito, de certa forma, é importante, mas não é o crucial e não é a forma mais ideal do que as pessoas pensam de nós. Nós estamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, que nós não comemos direito para não ficar gorda, a gente não veste bem, para não chamar a gente de vaidoso, Existem tantas coisas que a gente não faz com medo do que as pessoas vão pensar. Irmãos, é claro, queira me entender aqui, que eu estou falando dentro de um contexto, ou dentro de uma visão, ou dentro de uma organização civilizada. Eu não estou falando sobre vestes de pouca roupa, ser extravagante, não. Estou falando o seguinte, que, por exemplo, vamos usar uma determinada roupa. Ah, não, mas o que eles vão dizer? Que eu estou querendo ser, que eu quero me amostrar. Aí se veste uma roupa muito... Nossa, a roupa está muito feia. O que eles vão pensar na igreja? O que eles vão pensar no trabalho?
Às vezes, queridos, a gente quer ir a um determinado lugar, não, mas lá é muito caro. Lá é muito sofisticado. Nós não nos damos o prazer de curtir algumas coisas nas nossas vidas com medo da consequência do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. Um certo dia, eu estava vendo um casal e aí o marido queria abraçar a mulher. Para de ficar me abraçando na rua, o que os outros vão pensar? Aí disse, os outros vão pensar que eu sou seu marido. Então as pessoas estão tão preocupadas com o que os outros vão pensar que até a felicidade dela, ela deixa de viver a felicidade, deixa de ter um abraço gostoso do seu marido, porque o que os outros vão pensar se o meu marido me abraçar? Queridos, e nós vemos nesse contexto, nós vemos nessa visão, nós vemos uma coisa muito interessante, é que Ana, ela estava vivendo um tempo na sua vida muito difícil. Por que Ana está vivendo um tempo difícil na sua vida? Eu vejo, queridos, que esse texto de 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 6 e 12, que nós lemos aqui, né? Eu vejo assim que enquanto Ana ela estava olhando para a sua dor, ela sofria. Enquanto Ana estava olhando para o seu problema, ela sofria, ela não vivia. Ela tinha um marido, ela tinha uma casa, e apesar de Penina, a Bíblia descrever ser rival, Penina era a serva dela. Mas isso não bastava. Ana estava tão sofrida com a sua dor que ela estava desolada. Então, enquanto ela estava ali, estava olhando para a sua dor, ela sofria mais ainda. E eu vejo, queridos, que quando Ana decide orar, Ana se liberta. Quando Ana decide orar, Ana é liberta. Então, seria nesta noite uma oração inteligente. Uma oração que uma mulher teve a sabedoria de fazer. Uma oração inteligente. Por quê, queridos? Porque Ana viveu um tempo no qual o céu cerrou a sua madre. Ana não era estéril. Ana se passou por essa situação, como foi lido o texto na abertura, em que a tempestade vinha, em que vinha as dificuldades. Os discípulos estavam no barco. Jesus estava no barco, mas nem por isso deixou de vir a tempestade. Não é porque Jesus está no barco que a tempestade não vai vir. Jesus está presente. Isso não inibe a tempestade. Isso não inibe o vento forte. Isso não inibe as ondas que vêm contra nós. Né? As ondas atendem o seu mandar. Então, ela vai atender o mandar, mas Jesus está no barco. E o barco não vai a pique. Pode vir a tempestade que vier, o barco não vai a pique, porque existe um povo que está clamando, existe um povo que está orando, existe um povo que está buscando, e nós já sabemos, queridos, que quando nós fazemos uma oração inteligente, o céu se abre e Deus responde. Ainda dentro da visão, queridos, da tempestade, é que eu vejo é que a presença de Jesus não impediu a tempestade, mas a palavra de Jesus mudou e impediu a tempestade, ou cessou o vento. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele disse, cala-te, vento, e aquieta-te mar. Ana estava vivendo uma turbulência na vida dela. Ana estava vivendo um problema sério na vida dela. Ana precisava de um milagre. Ana precisava de um refúgio. Ana precisava de uma palavra. Mas, acima de tudo, Ana precisava fazer uma oração inteligente. Palavra não resolveria, milagre não resolveria, situações não resolveria se Ana não se libertasse por completo fazendo uma oração a Deus. Eu vejo, queridos, nesse texto que, como eu disse, muito conhecido, e eu não estou nem atentando em contar detalhes do texto, porque os irmãos conhecem, mas estou ministrando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, qual os céus têm revelado aos nossos corações, que eu vejo, queridos, que essa situação de Ana aqui, que nós estamos vendo aqui nesse texto, nós vamos ver que
Ana, ela está vivendo um momento, como eu disse, de tempestade, mas a bonança iria chegar. O tempo do cessar o vento, de cessar a tempestade, iria chegar. Ana iria ver, Ana iria contemplar, Ana iria ver, cantar o hino da vitória. Queridos, eu vejo que esse versículo 7, né? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui no texto, estou com a iPad e vou ler no texto na Bíblia. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, e então ela chorava e não comia. Ana estava tão perturbada por Penina que ela não comia, ela só chorava. Queridos, Ana estava tão perplexa com a situação que ela não vivia. Ela estava preocupada com o que Penina falava. Foi o que eu disse no início da mensagem. Ela estava tão preocupada com o que Penina estava falando, o que Penina estava fazendo, como Penina estava se comportando, que ela esqueceu de viver, esqueceu de aproveitar o melhor da vida dela, o melhor do espaço, daquele momento o qual ela está vivendo. Nós não somos diferentes. Nós temos tantas coisas ao nosso favor, nós temos tantas coisas fluindo em nós, nas nossas vidas, e muitas das vezes nós preferimos sofrer, preferimos viver o luto, preferimos viver o choro, preferimos viver a tribulação, em vez de aproveitar o momento para nós vendermos lenço, porque em tempo de pandemia, muita gente estava triste, abatido, chorando. Outros estavam vendendo máscara, fazendo máscaras, costurando máscara em casa, vendendo lenço, vendendo álcool em gel, alguns até colocando água dentro do álcool em gel para render, para vender. Pessoas, eu não estou dando vazão às pessoas que estavam fazendo coisa errada, eu estou dizendo que existem pessoas que são inteligentes e que, enquanto a crise está chegando, elas estão trabalhando para que elas se sobressaiam, para que as coisas aconteçam na vida dela. E momento de crise não é momento de nós olharmos para os problemas, é momento de nós olharmos para Jesus, nós caminharmos em meio às águas e ver a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, eu também vejo que Ana está vivendo um momento ali na vida dela, o qual tinha um marido que amava, e o marido estava preocupado com Ana. Imagine agora, queridos, Ana está vivendo um processo tão intenso na vida dela que Penina para ela era um problema. Porque, segundo o que nós lemos aqui, Penina ficava perturbando ela. Ana estava vivendo um processo que o seu marido também, aqui, era um problema. Por quê? Porque o seu marido aqui, ele estava dizendo o seguinte, Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, fica tranquila, se alegra. Mas Ana não queria ficar tranquila, não queria ficar alegre, Ana queria um filho. E eu estava dizendo, eu não entendo, eu te dou tudo, te dou a maior porção, eu faço por você melhor do que eu faço por Penina. Mas Ana estava vendo ali o marido como um problema. Não que ele era um problema, mas o que ele estava pensando, o que ele estava dizendo, o que ele estava falando ali, ele estava vendo como um problema. E a Bíblia vai nos salientar, queridos, que Eucana, agora, ele está preocupado com o bem-estar de Ana, mas Ana está tão perplexa que ela não está vendo o bem-estar. Então, Penina era um problema, Eucana era um problema, a situação que Ana estava vivendo era um problema, mas um dia Ana resolveu falar com Deus. Ana não foi falar com Deus de Penina, Ana não foi falar com Deus de Eucana, Ana foi falar com Deus de si mesma. Ana foi se libertar, Ana foi se colocar diante do Senhor. E a oração de Ana é: Senhor meu, se atentares para a aflição da sua serva, ela está falando da primeira pessoa, ela está falando dela.
Ela não citou o nome de ninguém, ela não citou o problema, o qual estava, a tristeza dela, desculpa, ela citou o problema o qual estava ocasionado. E nós vamos ver aqui, queridos, que Ana, ela faz uma oração. E a oração de Ana, nós também podemos chamar, podemos dizer nesta noite, que tudo pode mudar por meio de uma oração. Tudo pode mudar por meio da oração. Quando nós oramos, o céu se desata. Quando nós oramos, a bênção vem. Quando nós oramos, o milagre acontece. Quando nós oramos, ainda que haja rival, que haja pessoas se levantando contra nós, os céus vai nos trazer conforto, vai nos trazer graça. Quando nós oramos, nós vamos ver que o problema nem sempre está no que as pessoas falaram de mim, mas está em mim, da forma qual estou vivendo. Quando nós oramos, nós vamos perceber que eu não estou tão preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Estou mais preocupado com o que Deus pensa de mim e como eu estou me portando diante de Deus. Quando nós oramos, queridos, milagres inimagináveis acontecem na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso chamado, no nosso ministério. Muitas coisas acontecem porque nós estamos orando. Se você perceber, queridos, que quando você está se envolvendo, está envolvido com as coisas de Deus, você está tão ocupado com as coisas de Deus que as tribulações não te chamam atenção. Você está tão ocupado, tão mergulhado nas coisas de Deus que, fulano de tal, amém, amém, eu estou muito ocupado, vamos orar por ela. E você manda o barco para frente. Agora, quando você está desocupado, um ditado que diz, né, que mente vazia, oficina do diabo, a pessoa está com a mente tão vazia que qualquer coisa que fala, a pessoa já fica angustiada. Fulano, dona Maria, fulano falou que a senhora é feia. A dona Maria vai chorar, ficar angustiada, entrar no quarto, entrar em depressão, ficar, eu estou deprimida porque fulano disse que eu sou feia, eu não me amo, Deus não me ama, ninguém me quer, eu sou feia, eu sou isso, sou aquilo. Queridos, se a pessoa disse que você é feio, isso significa que ela está olhando para você. E dependendo do que ela pensa, o importante é que ela está te vendo. Às vezes, queridos, nós nos preocupamos, rapaz, ninguém lembrou de mim, ninguém mandou uma mensagem no WhatsApp, ninguém falou comigo, todo mundo me esqueceu. Mas aí, quando manda uma mensagem, não, se for para mandar a mensagem dessa, melhor que não mande nada. Às vezes a gente não sabe, nem nós sabemos o que nós temos. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, e essa frase dizia o seguinte: se você postar uma foto, 5 pessoas vão comentar. Mas se você colocar no status, 200 pessoas vão visualizar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo, só que elas não querem comentar. Então, existem mais pessoas decididas a ver o seu mal do que o seu bem, porque elas visualizam e não comentam. As que comentam são as 5. Quem são? Meus filhos e meu marido. Né? Um exemplo. Então, nós estamos tão preocupados com a sociedade, com o que a sociedade pensa, com o que a sociedade fala, com o que a sociedade faz. Queridos, quando nós aprendemos a ser feliz com Jesus, a ser feliz com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, nós fluímos e alçamos voos altos. Hoje eu tive uma experiência com meu filho tem 12 anos, né? E agora aqui é férias, aqui na Europa é férias, né? A boy school tá, os meninos da idade dele, né? Boy school estão de holiday, estão de férias. E aí, cada dia um coleguinha, ele vai para casa de um colega, ele come pipoca, assiste filme, vão para futebol, vão para a praça, jogar cricket, jogar hurley, vão fazer alguma coisa. Né? E hoje foi combinado dos meninos virem para casa. Aí meu menino foi, hoje eu guardei, pense que eu falei, menino, tem que trazer gente aqui direto. Né? Ele arrumou, limpou tudo, organizou tudo, colocou tudo no lugar e falou, pai, não deixa a irmãzinha entrar no quarto para não bagunçar, que eu quero meu quarto assim. Aí foi, pai, me leva no mercado, fui lá no mercado com ele, comprou pipoca, comprou chocolate para os coleguinhas, refrigerante, fez a festa. E veio em casa, deixou e foi para o culto na igreja, que depois do culto os coleguinhas vinham. Aí meu filho chegou em casa triste, chorando,
Eu disse, o que foi? Nada, não. Eu disse, o que foi? Ele disse, os meus colegas não vão vir. Eu falei, meu filho, descansa no Senhor.